Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. É um momento especial para você se informar de tudo o que empodera a sua vida. Por aqui você encontra conhecimento, especialistas, dicas de como ter mais saúde e principalmente exemplos práticos para uma vida mais plena. No programa de hoje, olha o que você vai conferir conosco. A profissional de educação física, sócia proprietária da Be Strong e Método Autonomia, Luciana Cota, vai conversar com a gente sobre a importância prática de exercícios físicos na vida de todo dia. Também temos o médico ortopedista, especialista em ortopedia do esporte, médico do América Futebol Clube e também no Minas Tênis Clube, Dr. João Carlos Salomão. Ele vai explicar para a gente o universo da preparação física profissional e também os cuidados com a saúde ortopédica de atletas e não atletas. Claro que a gente também tem mitos e verdades, esse quadro que traz informação de qualidade para você ter mais conhecimento. Vamos lá, tecnologia e medicina caminham assim juntas e avançam cada vez mais, auxiliando atletas profissionais e pessoas também comuns para se exercitarem com segurança. Não é muito incomum a gente ver notícias de atletas que se machucam durante a prática esportiva, e aí é que entra a experiência de profissionais como o nosso ilustre convidado de hoje, o médico ortopedista, especialista em ortopedia do esporte, médico do glorioso América Futebol Clube e também do glorioso Minas Tênis Clube, Dr. João Carlos Salomão. Seja muito bem-vindo, doutor. Tudo bem? Olá, Fernando. Tudo bem? Primeiramente, agradecer o convite. É um prazer estar aqui. A alegria de receber aqui um representante mineiro na Libertadores pela primeira vez. Boa sorte. Desde já, boa sorte ao América, doutor. Obrigado. Iremos longe, se Deus quiser. Se Deus quiser, vamos muito longe. Doutor, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, começar o assunto aí de preparação, artrose de joelho, né, algo tão fundamental para a nossa prática esportiva, o suporte do nosso corpo atinge 15 milhões de pessoas no país. É muita gente, né? Essa doença, ela pode liquidar uma carreira? Então, Fernando, primeiro a gente tem que dividir esses dois tipos de pacientes. Primeiramente, o atleta profissional e o atleta amador, aquele que a gente atende no consultório, né? Vivenciando esses dois mundos, no esporte profissional, a artrose pode sim vir abreviar uma carreira, ok? Mas a artrose mais comum, que chama artrose primária, ela começa a atingir atletas ou pacientes de uma idade mais avançada. Então, na maioria das vezes, o atleta já está ou no fim de carreira, ou já passou da idade do auge da carreira dele. Já no consultório, o atleta amador, ou mesmo um ex-atleta profissional, pode desenvolver um quadro de artrose que pode ser limitante. Mas a gente tem que saber e diferenciar também que nem todo quadro de artrose vai limitar ou privar o paciente ou atleta da atividade física. Pelo contrário, a atividade física bem orientada e bem feita, hoje em dia, é até um tratamento e ou prevenção para a artrose. A gente ouve muito, né, os profissionais de saúde, os especialistas em atividade física, comentarem um ciclo vicioso, né, de pessoas que reclamam: eu não faço atividade porque meu joelho dói, porque meu calcanhar dói, mas, na verdade, dói justamente porque a pessoa não faz atividade física, né? Exatamente. Então, antigamente, um tempo atrás, tinha-se mais esse mito que um paciente com artrose não poderia fazer atividade física, né? E hoje a gente já viu que é o contrário. Claro, dependendo da atividade física, por exemplo, uma artrose do joelho, uma atividade física de impacto direto, pode agravar esse quadro, ok? Mas o paciente que se afastar de toda a atividade física, por exemplo, ficar sedentário, com aumento de peso, entre outras coisas, pode acabar agravando essa artrose sem fazer atividade. Então, a gente fala que a artrose acaba sendo um remédio, a atividade física acaba sendo um remédio, um tratamento para essa artrose. Né? Então, que vai prevenir outras coisas mais para frente. Exatamente. Né? Então, a gente às vezes até fala, às vezes é melhor um paciente com artrose sentir um pouquinho de dor no período de adaptação para fazer uma atividade física bem orientada, do que ele ficar parado, obeso e ter um problema cardíaco, ou talvez uma condição mais grave e, consequentemente, agravar essa artrose. Então, a gente tem que deixar claro, principalmente para
para quem tem o diagnóstico ou tem alguém na família que tem artrose, que a atividade física bem orientada, bem feita e adequada para o tipo de artrose do paciente é um tratamento. Doutor, existe uma expressão assim que é muito comum no mundo esportivo, que é chegar ali no limiar da dor, né? Negociar com a dor. O atleta negocia o tempo inteiro com a dor, né? Mas o que a gente pode tirar desse exemplo na vida prática de nós, mortais aqui do outro lado? Como é que a gente pode entender essa negociação com a dor? Se a gente está falando aqui agora especificamente de problemas no joelho, até Sim. onde a gente pode ir, até onde a gente pode entender ali que isso é limitante, isso é incapacitante, e como é que a gente pode seguir assim, sem deixar de ser ativo? Isso é uma ótima questão, Fernando, porque a dor é como se fosse um aviso do corpo que tem alguma coisa errada. Na maioria das vezes, uma sobrecarga ou uma lesão, se instalando ou já instalada, falando especificamente agora no joelho, né? Então é importante que o atleta, tanto o profissional e o amador, procure um atendimento médico, uma preparação física, um fisioterapeuta, já no início da dor ou início de algum sintoma de incômodo. Claro, existem dores que podem ser alterações leves ou benignas que não vão trazer maiores consequências para o atleta. Mas o quadro de uma lesão, se diagnosticada e abordada no início, antes dela se agravar, o tratamento pode ser mais curto e a gente pode prevenir lesões mais graves ou limitantes. Então, eu gosto de deixar essa mensagem para os meus pacientes, tanto os atletas profissionais no clube, quanto no consultório, atleta amador, que a dor é um aviso do corpo que tem alguma sobrecarga ou algo errado. Então, a gente tem que investigar para saber descartar alguma lesão, o início de uma lesão grave, ou então, talvez, uma sobrecarga leve que possa ser remanejada com alteração de carga, readequação de treinos, readequação do tipo de atividade física que ele está fazendo. Então, a gente tem que diferenciar disso. Claro, com um atleta profissional, ou mesmo um atleta amador que treinou um ano inteiro para uma prova importante, que seja objetivo dele, no quadro de uma dor leve, e se a gente conseguir comprovar que não tem nenhuma lesão grave limitante, a gente pode auxiliá-lo para ele fazer atividade física com a dor, né? Ou então reduzir essa dor por meio de medicação analgésica, tratamento fisioterapêutico, desde que não haja risco de um agravamento para esse atleta. Porque a gente negocia também com a dor, né? Tem aquela frase em inglês, né? Que sem dor não tem ganho, né? E tem aquela dor boa de dever cumprido, né? De falar, ai, que dorzinha boa, né? O músculo trabalhou ali. Agora, tem algum aviso que a gente pode deixar para o nosso público aqui sobre como é que a gente pode identificar essa dor que precisa de auxílio e a dor que, ok, essa aí, curte ela, porque ela é com ela que você vai seguir. Tem alguma diferença? Às vezes pode ser só trocar o tênis, por exemplo. Sim, tem vários fatores que a gente pode estar prestando atenção no dia a dia e durante a prática esportiva também. Essa dor que você falou, aquela dor que o pessoal fala, aquela dor gostosa depois da atividade física, né? Dor normalmente pós-academia, ou principalmente um atleta que faz uma atividade numa carga maior, quando troca a ficha na academia, ou então um atleta amador de futebol que vai jogar uma partida no campeonato no final de semana, e depois com aquela dor generalizada, dor muscular difusa. Isso a gente chama de dor muscular tardia, né? É uma dor que tende a desaparecer em até 72 horas, ou 3 dias depois da atividade, ok? Tende a desaparecer e diminuir. Agora, os sinais de alerta de alguma dor que deve ser investigada, normalmente é uma dor que começa a causar alguma limitação para a atividade física, ou uma dor persistente, que não vai melhorar, ou que vai se manter constante durante um período maior, ou então que vai aumentar. Então, a gente tem que saber dosar isso para ver se não está tendo uma sobrecarga. Então, alguns casos de lesões, como lesões por estresse, lesões por sobrecarga de atividade física, esses sinais, seja um aumento da dor, a persistência de um quadro de dor por um período mais longo, ou até a limitação, uma dor que causa limitação na prática esportiva, o atleta tem que ficar mais atento. Agora, também é importante a gente ressaltar aqui o papel da musculação na proteção de toda essa aparelhagem, né? Joelho, tornozelo e musculação. Convenhamos, doutor, é chato, né? Eu sei que é importante, mas deixa eu só dar meu depoimento aqui da chatice que eu acho que é fazer musculação. Eu sei que eu preciso fazer, mas como é que o senhor convence aí, além de toda a importância que ela representa,
as pessoas a fazerem musculação de fato? Sim, realmente. É ótimo você ter abordado esse tema, porque é importantíssimo para o atleta de todos os aspectos. Claro que o atleta profissional no clube, a gente consegue monitorar, fazer um controle de atividade física, fazer essa musculação, um reforço muscular específico, que a gente fala. O jogador profissional, ele tem que ter acompanhamento de musculação direto, assim, Tem que tanto ter, no Minas constante. quanto no América? Tanto no América, no futebol profissional, quanto no Minas, todas as modalidades. Quantas vezes por semana eles fazem? Isso vai variar, tanto do atleta, de cada atleta. Até da pode posição variar. dele, isso, né? Isso. Normalmente quase todos os dias da semana. E vai variar da posição, do tipo físico do atleta também, isso fica a cargo do preparador físico e também da atividade física. No Minas, a gente trabalha com vários esportes diferentes, então cada esporte tem uma preparação física específica. Mas em todos, a musculação é muito importante. Só quero dar um aviso aqui para o nosso público. Então, olha, se você, como eu, acha a musculação chato, entenda, olha o que o Dr. João Carlos está dizendo. Os atletas de ponta, atletas do América, do Minas, fazem musculação todos os dias. Eles gostam mesmo de jogar bola, mas tem que fazer musculação. É obrigatório, né, doutor? Exatamente. A gente até brinca que os jogadores de futebol gostam de treino no campo, fazer o coletivo ali, mas se não tiver musculação, o rendimento dele vai estar prejudicado. Então, a musculação serve tanto como para auxílio no aumento da performance, como para prevenção de lesões e até tratamento de lesões. No caso de uma lesão muscular, a musculação, claro, iniciada na fase correta, é um tratamento e uma prevenção para um quadro recorrente, de uma nova lesão naquele mesmo músculo. E é importante a gente abordar esse tema porque também um atleta amador, muitas vezes chega no consultório, um atleta, hoje em dia, eu acho que é um lado bom isso, todo mundo está fazendo mais atividade física, a gente tem notado um aumento disso, mas tendo como exemplo a corrida. Muitas pessoas acham que para ser um atleta de corrida, principalmente talvez de média ou mais longas distâncias, basta fazer uma planilha de corrida e sair correndo. Pelo contrário, né? Se não fizer uma musculação, um reforço muscular específico, uma ativação muscular bem orientada pelo profissional, o atleta vai estar mais sujeito a lesões e até diminuição da performance. Então, o que eu tento passar para o atleta é o seguinte, mesmo um atleta amador, né? Porque o atleta profissional a gente consegue ter esse contato, esse auxílio no dia a dia. O atleta amador, eles têm que passar que a musculação é quase que um complemento ao treino do esporte específico. É chato às vezes, tem gente que não gosta, mas eu acho que colocando na rotina, adaptando ao treino, pode vir a ser uma coisa prazerosa. Não para todo mundo, mas a partir do atleta a partir do momento que o atleta percebe uma melhora do rendimento, diminuição do padrão de lesão, ou até um atleta pós-lesão, tem que explicar a importância desse tratamento, ele acaba aderindo. É interessante, você citou aí a corrida. Esporte absolutamente democrático, de fácil acesso, você compra um tênis, vai e começa a correr. Com todo o entusiasmo que leva a você sair de casa para movimentar-se. Sem o apoio e a informação adequada, tudo isso pode ir por água abaixo se não tiver um reforço muscular, né? Então, é por isso que é importante, né, doutor? Inclusive, voltando no tema que você tinha falado da artrose, né, especificamente do joelho, mas também do quadril, do tornozelo, a musculação é uma proteção, porque o tecido muscular acaba ajudando a absorver o impacto e a proteger a articulação também, contra entorses e outras lesões. Então, a musculação acaba sendo uma proteção para prevenir alguns casos de artrose e também o tratamento. Então, um paciente que tenha uma artrose no joelho, com um reforço muscular bem feito, bem orientado, ele acaba conseguindo proteger um pouquinho mais essa articulação do impacto, do trauma repetido e até melhorar a dor. O músculo favorece, é como se fosse uma embalagem, né? Ele protege ali. Isso. O músculo bem definido vai funcionar como um plástico bolha ali para evitar que as articulações sofram com o tempo, com os novembros, né? Com os verões. Mas, doutor, eu gosto muito de discutir aqui a questão do atleta de fim de semana, né? Se é atleta de fim de semana, ele é regular, né? Então é todo fim de semana. A gente fala de um jeito meio pejorativo, mas se ele joga todo sábado, ele está tendo uma regularidade esportiva, né? Mas quais são os cuidados que ele precisa ter? Futebol é quase um esporte de risco, né? Com certeza. A gente brinca que o futebol é um esporte de risco mesmo, né?
tanto de lesões. Alegria dos ortopedistas. Sim, mas nem sempre o atleta que tem essa frequência, como você falou, né? A frequência do fim de semana, esse atleta do fim de semana, nem sempre essa regularidade é benigna, né? Porque tem essa regularidade, mas não tem uma preparação bem feita. Então ele passa o resto da semana todo ali, sedentário, em casa, às vezes não faz uma alimentação correta. Ele tem que colocar movimento durante a semana, exatamente, né? Então esse atleta é o que está mais propenso a ter lesões. Então, porque o corpo dele não está preparado. Ele faz um estímulo ali moderado, ou às vezes até grande no final de semana, joga 1 ou 2 partidas, agora às vezes horas seguidas, e no resto da semana ele fica sedentário. Então ele não prepara o corpo para aquele esforço. Então, por mais que ele tenha essa regularidade de fazer todo final de semana, o corpo dele não está preparado. E aí entra naquilo que a gente falou. O atleta vai chegar, vai jogar o futebol, mas ele não faz um reforço muscular específico, não está protegendo o corpo dele. E muitas vezes os atletas de final de semana já estão aí mais na meia-idade, já tem uma tendência a perder mais massa muscular. Então, se não for feita essa manutenção, ou pelo menos uma preparação de condicionamento físico, um exercício de força, preparação muscular, ele está mais sujeito a risco de lesões. Na opinião do senhor, qual que é a definição, qual que é a linha que separa de uma pessoa inativa para uma pessoa ativa? Existem vários parâmetros, reloginhos, né, como esse que eu uso aqui, existem medidas, né, universais, 150 minutos por semana, que a gente, né, mais da metade dos brasileiros não conseguem cumprir, né? Exatamente. 150 minutos por semana. Ah, é tanto? Muito? Mas se a gente falar, não, 150 minutos de internet por semana, aí é muito pouco, né? Na opinião do senhor, qual é esse limite? O senhor acredita nesses limites? Vamos falar sobre isso. Sim, eu acho que esses limites existem, são importantes. Os trabalhos mostram que a partir de certa quantidade, minutagem por semana, a pessoa está menos predisposta a lesões, alterações cardíacas, né, problemas cardiovasculares causados pelo sedentarismo. Mas eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar, principalmente para aquela pessoa do final de semana que está sedentário, ou que é um atleta amador, o atleta do final de semana, como você diz, né, é que tem que começar a atividade física. Se ele ficar muito preso a essa minutagem mínima, talvez ele não comece. Então, comece com 10 minutos por dia e depois vai aumentando, sempre bem orientado, né? Passando orientação no médico dele, no cardiologista, fazer a avaliação pré-atividade física, para ver se não tem nenhuma alteração, e começar gradativamente. Não adianta ele querer começar nos parâmetros estipulados, talvez ele não tenha tempo e nem disposição para isso. Então, acho que a atividade física tem que ser um hábito, tem que ser iniciada lenta, mas com progressão gradual, bem orientada, e que na maioria das vezes eu acho que vai acabar se tornando prazerosa. Então acaba virando um hábito para o paciente e isso vai trazer benefícios à saúde. Então acho que a pessoa tem que focar em começar a atividade física e fazer uma atividade física de forma regular. Qual aí progredir. A porta de entrada que o senhor indica? Acho que primeiro tem que ser feita uma avaliação clínica cardiológica com um cardiologista, um médico do esporte. Okay? Se tiver alguma alteração, uma queixa ortopédica, avaliar com um ortopedista especialista também. E começar com que a pessoa tenha mais, talvez, alguma afinidade ou uma aptidão para isso. A maioria das vezes as pessoas têm iniciado com caminhada, corridas. Atividade na água, para a gente que é cirurgião de joelho, é sempre bem indicado, porque a gente não vai ter impacto, principalmente nas articulações do membro inferior. Então, a pessoa tem que procurar alguma atividade talvez seja lúdica, para iniciar essa atividade física, e que ela consiga manter uma constância, uma regularidade, para deixar de ser esse atleta de final de semana e virar uma pessoa ativamente saudável. O que a gente pode, né, nós aqui do lado de cá, podemos aprender com a preparação e o avanço da medicina esportiva nos atletas de ponta? O que acaba sobrando? Estou falando essa comparação assim porque, por exemplo, a Fórmula 1 empresta muita tecnologia para os carros que a gente dirige na nossa rotina. A tecnologia esportiva também empresta e fornece muitas coisas para o nosso dia a dia, né? E não só a tecnologia, mas com o conhecimento que a gente vai ganhando no atleta profissional. Porque o atleta profissional, a gente tem um controle maior
de carga de atividade, de índice de lesões, de tratamento, de recuperação. Então, com esse conhecimento médico que a gente adquire no acompanhamento do atleta no dia a dia, a gente pode levar parte disso para o atleta amador e fazer certas adaptações, claro, levando em consideração as dificuldades que o atleta amador teria de fazer um acompanhamento diário e talvez a tecnologia que ele não tenha no clube, né, com um monitor de frequência cardíaca, o GPS, para conseguir monitorar isso. Só que a gente consegue adaptar ao paciente do consultório, o atleta amador, o que for possível para a rotina dele. Sim. Então, e os avanços médicos vão sendo baseados nisso também. Então, no meio esportivo, principalmente profissional, a gente consegue ter um controle de dados sobre lesões, sobre prevenção de lesões e sobre recuperação, que a gente consegue transferir isso para o meio, para o atleta não profissional e para a população em geral. E esses avanços, não só tecnológicos, né? Então, a gente tem avanços na parte de exames, de medicamentos, mas também de práticas no dia a dia. Exatamente. Quer ver um exemplo? A gente vendo as transmissões esportivas, a gente entende a importância da hidratação, né? A todo tempo que o jogo paralisa, entram lá os profissionais e entregam ali, até o time adversário vai tomar água. Aí a minha pergunta é, ok, é importante, mas ali é um isotônico ou é a água mesmo que eles estão tomando? Na maioria das vezes, durante a atividade, é água. Isso aí é monitorado pelo departamento de nutrição do clube e cada atleta tem indicação de uma reposição, porque cada um vai perder tanto líquido quanto sais em uma proporção diferente. No intervalo toma-se isotônico? Sim, sim. Na várzea é laranja, né? Isso. Laranja, um suco bem feito. Café, o jogador toma muito café também, toma, né? Às vezes, principalmente pré-atividade, como estimulante. No vestiário tem sempre um negocinho de não café. Não só o jogador, a comissão também. A gente acaba filando um pouquinho do café. Dica importante. Então, atleta de ponta toma muito café. Isso é perigoso falar isso, porque a cafeína também tem que ser dosada. Porque se for ultrapassada uma dose ideal, que isso vai ser medido para cada atleta, pode também acabar dando efeitos desagradáveis ou acabar atrapalhando o rendimento do atleta. Então, não é sair tomando cafeína em grande quantidade, porque hoje em dia a gente tem muitos suplementos de cafeína, especificamente. Sobre isso que eu também queria falar. O isotônico entrou na moda mesmo, né? Então, você correu, vamos tomar o isotônico também. Também é preciso um equilíbrio aí, porque ali tem sais, né? Basicamente líquido e sais minerais, que são perdidos ali pela sudorese ali, durante a atividade física. Mas isso indica, assim, que talvez sem prática esportiva não seja tão recomendado tomar um isotônico. Exatamente. Né? O isotônico é recomendado para repor o que foi perdido durante a prática esportiva. Então, a pessoa que fizer a ingestão do isotônico sem ter feito essa prática, sem ter perdido a quantidade suficiente, pode talvez aumentando a quantidade desses eletrólitos no corpo dela, que pode vir trazer algum problema. Claro que um pouco de isotônico, assim, não tem problema, mas um volume maior, numa constância também mais regular, pode vir acarretar problemas. Então, é bom sempre consultar um nutricionista, um nutrólogo, para ver essa questão da reposição hidroeletrolítica. Agora, sobre a importância da água, né? Existem também correntes de pensamento que falam que a sede é um dos últimos sinais de hidratação, né? Quando você não tem que esperar sentir a sede, né? E aí, voltando à imagem dos jogadores se hidratando ali, é importante a gente colocar essa hidratação em qualquer prática esportiva, né? Tanto antes, quanto durante e após a atividade. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque a desidratação, né, vamos chegar aqui no outro extremo, né, a falta do líquido pode proporcionar lesões também. Muitas vezes a cãibra pode estar relacionada com a desidratação, uma lesão muscular pode estar relacionada com a desidratação e própria queda de desempenho. Então, a gente já faz preventivo, pré-atividade, durante a atividade e a reposição pós-atividade. E ali, então, durante o jogo, quando entra o massagista ali, na maioria das vezes, a água, que até por livre demanda, o próprio atleta vai lá e já pega... Está gelada? Gelada. Gelada. Tem alguns atletas que preferem a água
temperatura ambiente, mas a maioria prefere gelado mesmo. E ele toma só um pouco, porque ele acaba, muitos Sim. colocam assim, acaba, parece que nem engolem, Porque se jogam tomar fora. um volume muito grande, pode acabar incomodando, encher a barriga ali mais de uma pesado. vez. Isso. Tá. Então eles tomam uns goles aos pouquinhos e normalmente por livre demanda, pela necessidade que o atleta acha ali. No vestiário é orientado a hidratação também um pouquinho mais constante. E pós-jogo, um nutricionista, nutrólogo, avaliam a hidratação do atleta ali, pela análise da urina e outros fatores. A gente viu, né? Eu falei brincando aí que é da laranja, né? Mas na várzea eles usam muito a laranja. Então, que sirva também de exemplo aqui para a nossa prática amadora, né? A laranja, não o suco, a fruta mesmo, descasca a laranja e chupa a laranja, né? O importante é fazer reposição de líquidos. Sim. Principalmente água, sucos. E no caso de uma atividade física mais extenuante, né, a gente vê que tem muitos atletas amadores hoje fazendo atividade física de alto rendimento, uma corrida, ciclismo, triatlon. Então tem que ser feita uma reposição hidroeletrolítica, não só a água, mas os eletrólitos numa quantidade suficiente. Doutor, a gente tem aqui um quadro que se chama Mito e Verdade. Mito ou verdade? A gente pergunta aí, na sua vivência, na sua ideia, o senhor pode falar, isso é mito, isso é verdade, isso é mais ou menos, enfim. Não tem bola dividida, só bola boa, claro. Só tem bola redonda. Para chutar pro gol. É para chutar pro gol, é para chutar pro gol, é isso mesmo. Está preparado? Então vamos lá. Muito bem, estamos aqui com o Dr. João Carlos, médico do América, Libertadores América, Minas da Libertadores. Estamos muito felizes de ter um representante aqui no nosso canal Viver Brasil. Vamos para a primeira, são 10 questões. Doutor João, correr degrada mais a cartilagem dos joelhos. Isso é mito ou é verdade? Bom, parcialmente. Tá? Lembrando aquilo que você falou agora mesmo também da questão da tecnologia e dos avanços na medicina, antigamente acreditava-se que um atleta com artrose, uma degeneração cartilaginosa do joelho, teria que ser afastado das atividades, principalmente aquelas de impacto. A gente já viu hoje em dia que um movimento faz bem para a articulação. Então, a atividade física, um impacto recorrente, uma corrida, principalmente se feita sem atividade ou reforço muscular específicos, pode degradar mais a cartilagem do joelho. Mas um atleta que ficar sedentário também pode ter esse agravamento e outras pioras, o aumento do peso, sobrecarregar isso. Então, eu acho que a corrida, principalmente se for feita com um terreno adequado, um terreno mais regular, com tênis, um mecanismo de absorção bem adequado, pode ajudar nesse atleta, mas o ideal, tá, principalmente naquele atleta mais sintomático, é que seja feita uma atividade com menos impacto. Talvez uma atividade na água, uma bicicleta. Vamos falar do atrito do trato iliotibial? Síndrome do atrito da banda iliotibial. Que nomezinho simples para falar de algo tão complicado. Esse tratamento é única e exclusivamente feito de maneira conservadora. Isso é mito ou é verdade? Então, importante explicar o que é essa doença com esse nome tão complicado, né? Conhecido também como joelho do corredor. A síndrome do atrito da banda iliotibial é uma estrutura que a gente tem ali passando lateral ao joelho, vindo da porção lateral da coxa, que no corredor, principalmente de uma distância maior, pode ter algum processo inflamatório na região e ela começar a atritar nas porções externas do joelho. Dói. Principalmente, o mais comum começa a partir dali do 8º, 10º quilômetro de corrida, o atleta já queixa. Mas nos casos mais avançados pode começar a doer constantemente ou até com uma menor quilometragem. Então, se eu te falar que 100% das vezes o tratamento é conservador, vou estar mentindo, mas 99,5%, tá? O tratamento é bem feito principalmente com tratamento fisioterápico, uma avaliação fisioterapêutica bem feita, para pensar os distúrbios que ele tem ali, umas alterações, desequilíbrio do mecanismo extensor do joelho, da musculatura glútea, alterações biomecânicas que podem tratar isso. E muitas vezes o problema não está nem no joelho.
não só para a síndrome do atrito, mas também, às vezes, uma tendinopatia, alguma dor mais constante do joelho. O problema pode estar na falta de ativação muscular, no glúteo, no quadril. Até no tornozelo também. No tornozelo, né? uma alteração de pisada. Tudo se comunica, né? Tudo se comunica. Então, a gente tem que tratar não só a lesão, mas a causa dela. Então, pensando aí no joelho do corredor, né, que tem esse nome complicado, sim, o tratamento é conservador, principalmente com uma análise biomecânica bem feita, uma avaliação com fisioterapeuta e um tratamento bem indicado. Vamos para mais uma questão. A avaliação da pisada, a famosa avaliação da pisada, é essencial para prevenir dores no joelho. É mito. É verdade? É verdade, é importante. Como acabei de citar, muitas vezes a dor ou uma limitação no joelho pode ter como causa não a própria articulação do joelho, mas alguma alteração na biomecânica do tornozelo ou do quadril. Então, uma alteração de pisada significante pode causar uma alteração na biomecânica do joelho e evoluir, principalmente com uma tendinite, uma síndrome do atrito da banda iliotibial, até uma sobrecarga ali na cartilagem, nos compartimentos. Em caso de fratura, é só imobilizar, só isso, pronto, e voltar ao esporte. Isso é mito, isso é verdade. Isso é mito. Fala que é mito Isso porque é mito. quando a gente fala em fratura, a gente entra num universo muito amplo. Tem diversos tipos de fraturas em cada um dos ossos do corpo. Então, dependendo da fratura, o tratamento vai ser cirúrgico, dependendo da fratura, o conservador. Claro, a imobilização tem que ser feita pelo especialista, com orientação bem feita pelo tempo de O fato é que é um mito, né? É um mito. É um mito, não é muitas tão simples muitas assim. fraturas são cirúrgicas. A gente está falando da tecnologia que avança, então a questão é um mito. A outra questão, doutor João, homens se machucam mais durante as práticas como corrida, por exemplo. Isso é mito ou é verdade? Isso é mito. Homem pode se machucar mais, principalmente quando a incidência de homens praticando atividade física, em certo meio, pode ser maior. Tendo como exemplo aqui a lesão do ligamento cruzado anterior do joelho. Comum, é muito famosa entre os jogadores, né? Isso, no futebol. A gente tem uma maior incidência, maior número de homens lesionados. Mas se a gente colocar na mesma proporção, mesmo número de homens e mulheres jogando o mesmo tempo de futebol, as mulheres estão mais propensas a esse tipo de lesão. Então, normalmente, o número absoluto pode acabar confundindo a gente. Então, talvez tenham mais homens lesionados porque em certo meio, em certo esporte, tenha mais homens praticando essa atividade do que mulheres. Muito bem, vamos para mais uma, essa é a sexta. A corrida é um esporte muito fácil de praticar. É só comprar o tênis e bora correr. Isso é um mito ou isso é uma verdade? É bom a gente voltar nesse tema, né? Como eu já tinha falado anteriormente. É importante o reforço muscular específico, a preparação física bem feita, para a gente prevenir e também para tratar lesões. E já, aquilo que a gente falou, já que teve o entusiasmo de começar a correr, cuidado para isso tudo não ir por água abaixo com uma lesão incapacitante. E aí você vai ter que ter todo o entusiasmo de novo e recuperar tudo. Tem que fazer musculação com orientação, né, doutor? Exatamente, musculação bem orientada. Bem orientada. A sétima questão, não existe regeneração cartilaginosa. Não existe isso? É mito ou é verdade? Eu até brinco que eu acho que um dos próximos avanços da medicina, né, vai ser quando a gente conseguir regenerar realmente a cartilagem. Hoje em dia a gente tem alguns tratamentos. Então é verdade. Sim, em partes, tá? Porque a gente já tem alguns tratamentos que conseguem regenerar não o tecido original cartilaginoso, mas um tecido que a gente pode chamar assim de fibrocartilagem, uma cicatriz na cartilagem, e cada vez com o avanço da tecnologia a gente está conseguindo um tecido mais próximo à cartilagem, tá? Então, sim, uma parte da cartilagem pode ser regenerada, mas na maioria das vezes a gente não consegue essa regeneração. Mas a medicina está avançando, cada vez está tendo mais tratamentos para a gente conseguir uma cicatriz cartilaginosa, que a gente fala, uma fibrocartilagem mais próxima à cartilagem original. E, principalmente, nos Estados Unidos, outros países com um pouquinho mais de acesso à questão de transplante tecidual, já tem sido feito transplante de cartilagem em maior volume.
Então, essa é uma parte que está avançando muito e eu acho que nos próximos anos a gente vai ter muita coisa boa em relação a isso. O Moisés Cohen também é um estudioso disso, tem avanços também nessa área, né? Tem avanços. No Brasil está começando essa questão do transplante de cartilagem. A gente já consegue, às vezes, tirar do próprio paciente a cartilagem de uma parte do joelho, por exemplo, põe outra parte do joelho, talvez, que esteja submetida a maior carga. Mas o transplante também do doador cadáver está começando aqui ainda, já está acontecendo, mas principalmente lá fora já é bem avançado. Nem todos os procedimentos regenerativos estão disponíveis no Brasil. É mito ou verdade? Acabamos de falar, né? A tecnologia vai avançando. Claro, muitas vezes a gente consegue avançar aqui no Brasil rapidamente, talvez pela disponibilidade de atletas, da própria entusiasmo dos médicos, né? Dedicação. Mas nem tudo está disponível ainda não. Infelizmente, né? Mas eu acho que a gente chega lá. A recuperação de qualquer lesão é lenta. Isso é mito ou isso é verdade? Mito. Aí também depende da lesão. Tem lesões que podem ser tratadas, principalmente se tratadas com orientação específica, podem ter uma recuperação mais acelerada. E a última, quem se lesionou uma vez sempre vai ter que fazer acompanhamento médico. É mito ou é verdade? Sempre é uma palavra muito pesada, né? Eu acho que é mito, mas o ideal é que faça acompanhamento médico. Não só quem lesionou, mas quem faz uma atividade física, para prevenir lesões. Sim. Claro que um atleta que teve uma lesão, por exemplo, pegar como exemplo que é a lesão muscular. Um dos maiores fatores de risco para uma pessoa ter uma lesão muscular é já ter tido uma lesão prévia. Então, uma orientação, um tratamento e uma preparação bem feita pode prevenir que ele tenha uma nova lesão naquela mesma musculatura ou em outros grupos musculares. Doutor João Carlos Salomão, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Saúde e Bem-Estar. Boa sorte para o Minas Tênis Clube, para o América. E vamos juntos aí na Libertadores, primeiro desafio, lá no Paraguai e outros, América do Sul afora. Vamos longe, se Deus quiser. Beleza. Obrigado, Fernando, pelo convite. É um prazer. Alegria nossa. A gente volta daqui a pouco com mais Saúde e Bem-Estar, informação sobre atividade física. Qual é o melhor horário para fazer atividade física? A gente responde depois do intervalo.